Olá, meus amigos, Hugo Máximo aqui para mais um Cineverso Clube no canal Cineverso Produções no YouTube, todas as quintas-feiras, 8 horas da noite, com o novo Cineverso Clube. Então a gente está adotando um novo formato, a gente está se inspirando novamente no grande Lorde Lobo no canal Grandes Heróis BR. Se você não for inscrito, vá lá e se inscreva no canal do Lobo. Se inscreva também no nosso canal, ajude a gente aí a promover essa ideia. O Cineverso é um coletivo de histórias em quadrinhos fundado em 2019. De lá para cá a gente vem oportunizando aí muitas pessoas a publicarem até a sua primeira HQ e divulgar o trabalho dos autores que se juntam a nós. E hoje, então, nós vamos falar de inteligência artificial, mas a gente tem um novo formato, como eu estava dizendo, inspirado aí no Super Gibi do grande Lorde Lobo. Isso para poder acomodar todo mundo, para que todo mundo conseguisse participar. Não dá para ser ao vivo, não dá para ser só à noite. Então a gente vai misturar um pouco. Quando for possível, a gente faz ao vivo, quando tiver lançamento de uma campanha ou algo nesse sentido. Mas, no geral, a gente vai trazer conteúdo de super-heróis, a gente vai divulgar os super-heróis brasileiros da melhor forma que a gente puder, através dos vídeos gravados. Estamos adotando esse formato aqui para facilitar os cortes, inovando como sempre, essa é uma marca do Cineverso. Então hoje a gente vai falar um pouquinho de inteligência artificial, mas tem outros quadros aí também que vão compor agora o novo Cineverso. Ainda hoje vamos ter Lancelotti Martins, Braga Câmara, o nosso querido Braguinha. Então fica aí que tem muita coisa legal para rolar. Vamos lá! Olá pessoal, Hugo Máximo aqui para mais um videozinho. Eu vou falar da inteligência artificial de novo. Cara, o vídeo anterior sobre a inteligência artificial deu bastante repercussão e rolaram umas indiretas, inclusive, aí nas redes sociais. Então, algumas coisas eu gostaria de esclarecer. E tem uns pensamentos novos que eu fui imaginando, né? Porque uma coisa que eu falei no vídeo passado, que é relevante, é que as pessoas estão debatendo a inteligência artificial como ela é agora, e ela já não é mais como ela é agora, porque ela está em constante transformação. Então é interessante que as pessoas que queiram se posicionar em relação à inteligência artificial, elas tenham muito claro o conceito, a lei de Moore. O Gordon Moore, um dos criadores da IBM, ele postulou que a capacidade computacional de quando em quando dobrará. E hoje nós estamos em 18 meses, ou seja, a cada 18 meses a capacidade computacional do microchip que nós podemos produzir hoje dobra, né? E tem pessoas que falam que até 2050 esse espaço de tempo será reduzido a 15 minutos. Então você consegue tentar imaginar como é que vai ser essa sociedade onde a capacidade de processamento de um computador, de um microchip, dobra a cada 15 minutos? Então, assim, é um desenvolvimento muito grande. Mas vamos esquecer essa previsão dos 15 minutos. Vamos tentar nos manter, para a nossa reflexão de hoje do videozine, nessa ideia dos 18 meses. Então, a cada 18 meses, a capacidade computacional da inteligência artificial dobrará. Então, assim, é inútil fazer uma discussão que não... Fazer discussão sempre é bom, mas é inútil fazer uma discussão que não leve em conta esse parâmetro, de que as coisas vão se alterar a uma velocidade que nós ainda não temos como computar. Então, essa questão da inteligência artificial como ela é hoje, ela não será assim amanhã. Então, isso é importante ter em mente. Uma outra coisa que foi falado bastante que eu queria dizer é o próprio termo em si, inteligência artificial, não condiz com a realidade o nome da ferramenta, né? Muita gente fala em machine learning. Realmente, machine learning é uma boa expressão, quer dizer, a máquina aprendendo, o aprender da máquina, é uma boa expressão para explicar por cima o que ela é. Mas o John McCarthy, que é o cara que criou isso em 1958, ele precisava fazer uma conferência para vender esse machine learning para os militares e financiar essa conferência e vender isso. Quem é que ia investir grana nesse desenvolvimento? Que ele acreditava já nos anos 50, que isso teria um crescimento gigantesco, explosivo, e iria revolucionar
a maneira com que nós lidamos com a tecnologia. Então ele precisava vender essa ideia. E aí ele precisa de um nome fantasia. Quando você vai abrir uma empresa, você precisa de um nome fantasia. E ele precisava desse nome fantasia. E o nome fantasia que ele vai encontrar tirado da ficção científica, porque a gente já tem, na década de 20, década de 30, a gente vai ter Isaac Asimov e outros escritores descrevendo sociedades no ano 3000, sociedades futuristas em outros planetas, onde sistemas intergalácticos inteiros são governados por uma inteligência artificial. Então a ideia já vem da primeira metade do século XX. E quando ele cria esse produto ali nos anos 50, ele chama de estatística variada. Então é isso que é o machine learning. É isso que é aquilo que a gente chama de inteligência artificial. Ela é uma estatística variada. Eu vou criar variáveis possíveis de se analisar um conjunto de dados e prever a disposição de como isso vai ser mostrado. Então, é o que eu já falei do ChatGPT, por exemplo, né? Então, ele, na verdade, o que acontece? Ele é um previsor de palavras, ele põe a próxima palavra na frase que mais se encaixa baseado no que ele pesquisou, nos parâmetros que ele desenvolveu, nos critérios que foram alimentados no seu banco de dados. Qual é a próxima palavra lógica? Então, nossa, faz tanto sentido, parece que é tão inteligente, mas não é. É feito para parecer. Isso é muito interessante. O Miguel Nicoleles, que eu já citei aqui, que é um dos maiores neurocientistas do mundo, brasileiro, foi o cara que fez o atleta paraplégico lá dar o chute na bola da Copa, né? Ele que fez aquela ligação do cérebro do cara com a máquina, utilizando a inteligência artificial. Ele fala que ele já utiliza a inteligência artificial desde os anos 50, né? Então eu cito bastante o Miguel Nicoleles porque ele comenta essa questão de que não tem como despertar uma consciência, porque a consciência é fruto de material orgânico. Mas eu queria falar também em relação, para a gente ter bem claro da onde vem a ideia, do que ela é e quais são as limitações e tudo mais. Mas também quero endereçar essa questão dos artistas e tudo mais, né? Então a gente tem que entender que é um processo que não há muito o que se fazer, né? Tem uma palestra do Terence McKenna dos anos 90 que ele fala, quando as pessoas entenderem o que está acontecendo, quando vier a público, já é tarde demais, essa batalha já está ganha. Sabe, esse adesivinho, essa imagem que o pessoal está dizendo lá contra a inteligência artificial, vamos boicotar a inteligência artificial, essa batalha vocês já perderam, nós já perdemos, porque eu também sou contra o uso de imagens com direitos autorais. Eu acho que o artista tem que ser respeitado e tudo mais. Então, se a ferramenta vai existir, nós temos que trabalhar agora em como ela será legislada, como ela será fiscalizada, porque isso vai surgir uma nova vertente, vão surgir novos pessoas atuantes aí, artistas ou não, as pessoas dizem, ó, inteligência artificial não é arte. Quem decide o que é arte? Você? Você é a polícia da... Quem é a polícia da arte? Porque eu estava com essas ideias, mas eu não conseguia juntar numa forma que fizesse sentido. E eu vi um vídeo da Viviane Mosé, filósofa e poeta Viviane Mosé, falando num café filosófico, em 2009, e ela está falando justamente da questão da arte digital, do Photoshop, das pessoas que estavam pintando digitalmente, e os artistas tradicionais da época falavam que pintura digital não era arte, que fazia arte no Photoshop não era arte, não era artista, quem fazia isso não era artista. E a explicação que ela dá, dizendo que aquilo sim é arte, é porque a arte, o que a arte é o que a gente combinar que ela é. Então a arte já não foi nada na pré-história. Ela foi uma simples manifestação humana. E daí, de repente, a arte passou a representar o que era o divino. Depois a arte passa a representar o que é belo. Depois a arte passa a representar a realidade. Hoje tem um entendimento de que a arte é a expressão humana. Então, mas isso são convenções. E o que ela fala, defendendo as pessoas que faziam arte no Photoshop, que faziam colorização digital, ela diz o seguinte: nós não podemos limitar a arte ao domínio da técnica. Ah, fulano sabe desenhar, fulano sabe pintar, fulano, como o Giordano Bruno, né? Era o Giordano Bruno? Não, era o que fazia o círculo perfeito.
Não me lembro agora, o Jordano Bruno eu misturei as coisas. Mas enfim, o artista que fazia o círculo perfeito, sem compasso, sem régua, sem nada. Ele é o maior artista de todos porque ele faz o círculo perfeito sem usar nenhuma ferramenta. Isso é domínio de técnica, isso pode ser treinado, uma pessoa pode ser treinada a construir formas geométricas de um corpo humano. Então, assim, tem esse aspecto? Tem esse aspecto. Os artistas precisam ser respeitados? Precisam ser respeitados. Essas imagens com direitos autorais não podem ser usadas livremente? Não pode ser usada livremente. Mas nós não podemos limitar o uso da arte ao domínio da técnica. E a inteligência artificial é técnica. Ainda há um cérebro humano coordenando, ainda há alguém visualizando coisas. O diretor de um filme, por exemplo, é uma convenção. Por que o diretor do filme, o filme é do fulano? Porque para ser arte, para transformar o cinema na sétima arte, para ser arte tem que ter alguém que assina. Aí foram lá 8.000 pessoas trabalharam naquele filme. Você fica lá vendo os nomes passando lá. Quem assina? Quem é o artista? É o diretor. É uma convenção. Então, nós não podemos limitar a arte, o que a arte é em sua essência, a uma convenção, ao domínio da técnica. Como sempre, eu não estou tentando defender nenhum lado, eu estou expressando as minhas ideias. Esse é a intenção do Videozine e esse foi o Videozine de hoje. Valeu! Então, esse vídeo que eu passei aí, do Videozine, ele é acho que no final de 2023, ali estava começando aquele boom da inteligência artificial generativa, porque como eu falo no vídeo, a inteligência artificial é de 58. Então, assim, todos os programas que processam imagem têm inteligência artificial. Ele é um algoritmo e ele aprende conforme você vai usando, ele vai se adaptando a você. Claro que isso é um espectro, isso foi de coisas simples, de registrar formatos, registrar preferências, até o que a gente tem hoje. Então, essa ideia de dizer assim, eu sou contra a inteligência artificial, mas eu assisto animações, eu uso o programa X, o programa Y, você está usando um algoritmo com machine learning, você está usando a inteligência artificial. Então, por isso que eu sempre digo que o único problema da inteligência artificial hoje é uma questão legal. A inteligência artificial, seja ela qual for, de texto, de imagem generativa, ela está se utilizando de produtos de outros artistas que têm direitos autorais, que têm marcas registradas. Então, ela está infringindo teoricamente um crime. Por que eu estou dizendo teoricamente? Porque não existe uma legislação específica para isso. O José Saramago, escritor português, dizia isso. Primeiro se inventa a carroça, depois que a carroça matar alguém, a gente vai começar a pensar em desenvolver as leis de trânsito. Então é isso, não existe uma legislação ainda específica. Ela está sendo desenvolvida, já foram feitas algumas intervenções, já foram feitas algumas medidas complementares, existem processos rolando. Via de regra, a maioria, quem está vencendo é a IA. Alguns casos isolados, alguns artistas estão conseguindo alguma indenização, algum reconhecimento, mas é muito difícil, porque ninguém sabe como é o miolo da IA, o cérebro da IA. A IA leu milhões de quadrinhos, como é que lá dentro da IA vai conseguir apagar da memória da IA o quadrinho daquele estúdio que processou a IA? Então, é uma coisa muito complexa. E a gente vê, por exemplo, a questão dos direitos autorais. Toda vez que vai vencer o prazo, inicialmente era 30 anos depois da morte do artista, isso nos Estados Unidos. 30 anos depois da morte do artista passa a ser direito autoral. Quando estava chegando a aniversário da morte do Walt Disney, aí o que fizeram? Passaram para 50 anos, agora estão passando para 95 anos. Então eles mudam a lei conforme o interesse, ou seja, quem paga a conta escolhe o cardápio. Então é óbvio que em algum momento a IA vai ser legalizada e vai poder usar. Eles já estão usando o argumento que é como o ser humano aprende. O ser humano também aprende copiando. E depois gera um terceiro produto que é a mistura de tudo e gerando uma coisa nova. É furado esse argumento? Eu acho que é furado esse argumento. Eu acho que os artistas estão sendo passados para trás. Eu sou contra isso. Eu sempre vou respeitar o direito dos artistas. Mas eu não posso tapar o sol com a peneira. Eu entendo que o poder está do lado deles, eles têm esse poder.
eles pagam as campanhas eleitorais, eles botam as pessoas nos cargos e eles têm essa influência mundial e global. Pode ser que ações isoladas no Brasil e em alguns outros países consigam criar uma legislação específica, como foi o marco da internet, alguma coisa nesse sentido que consiga amenizar. Eu já vi algumas pessoas advogando que não tem como barrar, então a gente tem que lutar agora para que tudo que seja gerado pela IA seja gratuito, não possa se cobrar. Eu vi inclusive alguns especialistas dizendo que o primeiro emprego que a IA vai tomar é o emprego da IA. A IA está canibalizando a IA. E eu não estou falando de copiar a imagem feita pela IA, feita pela IA, feita pela IA, que vai... Não, eu estou falando do código. O DeepSync, as primeiras semanas que você usava o DeepSync, se você perguntasse para ele que modelo de IA você é, ele dizia, eu sou o ChatGPT-5. Então, assim, a IA aprendeu com a IA a ser a IA. Então, assim, vai ser difícil uma empresa que começa hoje se tornar bilionária, se tornar milionária, ganhar dinheiro com IA, porque ela é código aberto e ela já está se canibalizando. Então, daqui a pouco você não precisa entender de código, você vai pegar uma IA código aberto, pública, gratuita, como o DeepSync, e vai criar a tua IA. Entendeu? Então, tu não vai precisar mais usar as IAs pagas, porque ela é código aberto. Né? Então, a IA está canibalizando a IA. Então, eu já vi muita gente advogando isso. Aqui tem que brigar. Pode? Vai poder usar IA? Vai poder usar IA? Não vai precisar pagar os artistas? Não vai poder precisar, mas também não pode ganhar dinheiro com aquela arte. Tudo que a IA gerar tem que ser gratuito, não pode ser vendido. Pode denunciar, fulano está vendendo gibi que fez com a IA, imitando a arte do fulano. Então vai lá e manda prender o fulano, denuncia o fulano. É uma alternativa, a gente não sabe para onde isso vai, mas a gente não adianta ficar brigando e tapando o sol com a peneira, ficar traçando linha na areia. Não, isso aqui é ferramenta, daqui para cá não é ferramenta, daqui para cá pode, daqui para cá não pode. No quadrinho não pode, na animação pode. Todas as animações que você assiste dos últimos 20 anos para cá tem inteligência artificial. E essa inteligência artificial foi treinada com artes de outros artistas que não estão sabendo, que não estão sendo pagos. O movimento da água, como a folha o cabelo se movimenta, é tudo matemática, é tudo algoritmo, é tudo inteligência artificial. O cara bota o personagem lá e o algoritmo faz a mágica. Então não é mais modelado como era antigamente. São equações matemáticas, é a máquina fazendo o trabalho do artista. É a máquina fazendo o trabalho do artista. Não adianta racionalizar, isso pode, isso não pode, no cinema pode, o poderzinho que sai da mão do cara pode, a máquina pode calcular, né? No cinema pode, a gente está acostumado, a gente já está doutrinado, essa é a verdade. Então no cinema pode, eu não vou ficar brabo, não vou ficar triste. Agora, se o artista gráfico usar, não, aí ele é um trapaceiro, ele é sem vergonha, e eu não estou defendendo, tá? Eu estou mostrando os dois lados. Eu também acho que eu não acho legal. Eu acredito que vai chegar num ponto que vai ficar legal, que não vai dar para distinguir. Não tenho problema com isso, se foi o cara que fez, se me gerar conteúdo gratuito, sabe? Chegar para inteligência artificial e falar assim: inteligência artificial, me gera um episódio inédito de House aí para eu assistir. E ela vai gerar, e eu não vou conseguir perceber a diferença se foi feito por atores humanos, se foi na IA, se foi roteirista, se não foi roteirista. Vai me entreter, é entretenimento infinito. O público já abraçou, entende? Então eu não estou dizendo que é errado, que é certo, eu não estou dizendo que é errado, eu não estou dizendo que eu apoio, eu estou dizendo que eu não apoio. Eu sou um historiador. Eu fui treinado, eu fiz faculdade, eu fiz pós-graduação, eu tenho quase 30 anos de experiência em pesquisa e sala de aula. E eu tenho esse distanciamento para poder analisar o que as coisas são e a partir do que as coisas são, eu vou traçar um paralelo, independente de julgamento, se é bom ou se é mal. Agora as pessoas ficam ali julgando como se fossem crianças ou como se fossem os imperadores gregos lá, romanos, apontando o dedo para cima e para baixo, sabe? Uma coisa que eu acho desnecessária, principalmente constrangendo outros artistas e constrangendo o público. Isso é o pior de tudo, isso é o pior, isso é a coisa mais terrível. Mas enfim... Por isso que eu digo que o problema da IA é uma questão jurídica e a gente tem que acompanhar essas questões de perto para tentar entender o que está acontecendo antes de fazer um julgamento, um pré-conceito. Faz o conceito depois do fato acontecido, do evento, do fenômeno se desenrolando. Né? Essa questão de se é arte ou não é arte, isso não faz diferença, é só a sua opinião. A arte tem dois aspectos. Tem um aspecto individual, que é arte para você. É a sua opinião. Né? Por exemplo, tem músicas que, para mim, a arte é muito subjetivo, assim, ó, eu não sei explicar. Mas, por exemplo, eu escuto uma música, ela provoca uma reação em mim. Se eu escutar uma música de um jingle comercial e provocar aquela reação, para mim é música.
Aí tem uma cantora lá que canta, eu escuto aquilo, pra mim não soa, não provoca aquela reação aqui dentro. E pra mim não é música. É o meu critério pessoal, só vale pra mim, é só a minha opinião, não vale nada pros outros. Agora, a arte tem um segundo conceito que é coletivo. A arte tem uma interpretação coletiva, nós vivemos numa sociedade, então tudo que é coletivo é uma convenção. Então a arte vai ser o que as pessoas combinarem. A maioria decide que é arte, é arte. Se a maioria decidir que não é arte, não é arte. Infelizmente a maioria já decidiu que é arte. Então é essa mais ou menos a ideia, né? Sempre respeitando, sempre com respeito, sempre com dignidade, sempre sem ofender, sempre sem constranger ninguém, quem pensa, principalmente quem pensa diferente. O contraditório é um direito, as pessoas têm direito de discordar, de fazer diferente, de pensar diferente. A única maneira de obrigar alguém a fazer algo é pela força da lei. E como eu disse, é uma área cinzenta porque ainda não existe uma legislação específica e tudo indica que a legislação vai trabalhar para a IA. Essa foi a reflexão que nós tivemos hoje no videozinho especial aí sobre inteligência artificial aqui no Cineverso Clube, valeu? Viram aí? Colegas, vamos apresentar para vocês aqui, nessa série do programa da Cineverso, um quadro que denominaremos de Heróis de Todos os Tempos. Faremos algumas abordagens não acadêmicas, é claro, a respeito dos personagens de algumas criações nossas, curiosidades, enfim, fatos curiosos que ocorreram nessas criações, entre outros detalhes. Mas nós vamos iniciar esse nosso programa de Heróis de Todos os Tempos com esse personagem que chamamos de Aldaz, o Demolidor. Aldaz, o Demolidor, é uma criação de Messias de Mello. Esse personagem ele foi publicado no Brasil em 1938. Ele foi publicado no suplemento da Gazeta Paulista, denominado A Gazetinha. E um fato curioso é que esse personagem poderá ser, na pesquisa não se afirma isso, mas é um dos primeiros mechas, como a galera do Tokusatsu chama, que são autômatos dirigidos por humanos. Então, o Aldaz ele era dirigido a partir de um cockpit. Ele tinha um piloto, ele tinha toda uma equipe que o fazia se movimentar. Máquinas fantásticas. Aldaz, entretanto, apesar da criação brasileira do Messias de Mello, e com muito destaque nas nossas pesquisas e nas nossas falas e referências no nosso quadrinho, Aldaz ele não é genuinamente brasileiro na sua origem. Ele era antes disso mexicano. Eu tenho uma pesquisa que eu fiz em 2017, publicada no meu Isso, que é sobre uma criação mexicana denominada Invictus, o Trotamundos. Esse é Aldaz, o Demolidor. Invictus, o Trotamundos, foi publicado no suplemento da Gazetinha também em 1938. O Invictus ele era dos mexicanos Leonel Guillermo e do Victaleno León. Eles eram os autores desse personagem. Essa pesquisa que eu fiz em 2017, que eu publiquei no meu Isso, não consegui contatos com mexicanos sobre os autores desse personagem, nem sobre o personagem, eles não tinham informação sobre o personagem. Mas enfim, o que eu consegui eu publiquei. Está disponível na internet free, como um PDF. O personagem Trotamundos, dos mexicanos, era publicado aqui sob a licença da distribuidora de serviços periodísticos internacionais. Parou. Foi interrompido abruptamente. Então os leitores do periódico ficaram sem personagem. O que o jornal fez? O jornal convidou seus artistas de ponta, no caso, na época, o Messias de Mello, que foi um grande experimentalista da arte brasileira, e ele reescreveu a história de Trotamundos, dando personalidade brasileira e vindo a surgir também já no finalzinho do ano de 1988 como Aldaz, o Demolidor. O personagem continua a história do Trotamundos, que invadiu Nova York e vem invadir o Brasil. Mas ao chegar ao Brasil, o personagem ele se transforma. A criação passa a ter áreas mais de herói do que de bandido, né? Eles eram terroristas, né? Porque eles
queriam dominar Nova York, queriam dominar o Brasil, mas quando chegam aqui, é coisa diferente. O personagem passa a entrar dentro do território brasileiro, a andar no território brasileiro e se transforma num verdadeiro, vamos dizer assim, herói, para combater injustiças, para perseguir bandidos, enfim. A esse quadro eu vou falar para vocês que tem um diferencial. Eles acreditam a essa equipe um personagem brasileiro que é um garoto chamado Jack Ennis, garoto dourado, garoto de ouro. Então o personagem passa a ter um destaque dentro dessa equipe. Essa é a verdadeira criação brasileira. O fato curioso que eu quero trazer de Heróis de Todos os Tempos é que acontece muito nessas publicações, principalmente antigas, que eram feitas a partir de distribuições, essa situação da interrupção abrupta. E a interrupção abrupta terminava gerando uma nova criação. Nós tivemos isso com criações aqui no Brasil, com outras criações, e nós tivemos isso com criações na Europa também. E isso é um fato curioso, porque a necessidade imperiosa de que o personagem continue existindo provoca uma nova onda e aquilo provoca uma nova criação e com personalidade. Então, Audaz está aí como uma criação brasileira, com sua personalidade, com ares, né? No caso dessa criação, de um personagem heróico, né? Então, para vocês, é um fato curioso que eu trago nesse quadro de Heróis de Todos os Tempos, e por falta de material abrupto, surge então Audaz. Valeu? No próximo programa teremos mais novidades. Abração para vocês. Bom, pessoal, boa tarde para vocês. Gravando aqui um videozinho só para o nosso Li Recomendo, né? Colocando aqui para vocês essa edição muito bonita do Punho de Aço do José Ramiro e do Samuel Almeida. É uma edição muito bacana, se eu não me engano ela reúne as 3 primeiras edições do Punho de Aço pela Martelo. Muito bacana a edição. Eu agradeço demais ao mestre Ramiro o carinho, colocou aí uma dedicatória, e eu vou dizer que eu fiquei encantado com a edição, porque eu sou muito fã do visual do personagem, contando a origem dele. Os quadrinhos do José Ramiro com essa colorização que ele dá em aquarela, dá um charme aí para a edição toda especial. O traço dele é bem característico, né? Gostei logo no início, assim que vi. E eu tô acompanhando aqui as aventuras do Mike Gordon, né? Um ângulo brasileiro que recebe aí esse punho de aço biocibernético e depois ganha uma armadura toda especial. Olha só, tá deixando simplesmente fantástico o visual dele. E ele começa a viver suas aventuras aí, enfrentando uns desafios bem grandes. As cenas são muito bonitas de ação. Eu já terminei essa edição, essa primeira. Também recebi a 4, Samuel Almeida, né? E José Ramiro, pai e filho. No caso aqui pela ordem é o filho e o pai, Samuel Almeida e José Ramiro. Aqui também, ó, edição número 5. Tem essa cena impressionante aqui do início da história. Edição número 6, que eu estou lendo agora. Já li as anteriores. Enfrentando aqui esse adversário que deseja esse aço biocibernético. E aqui a edição número 7, onde as coisas parecem ter ficado bem complicadas para o Punho de Aço. Edição muito bonita, bem caprichada. Todas elas são muito bonitas. A história é bem envolvente. Eu achei maravilhoso. E ainda recebi aqui essa beleza que é o Cosmos. Muito bonito também. Gostei muito do visual dele. Pretendo desenhá-lo. Estou fazendo aqui até uma fanart
do Punho de Aço, que eu vou mostrar para vocês daqui a pouquinho também. Então esse é o meu li e recomendo, Punho de Aço, as edições já lançadas aí pelo mestre José Ramiro, que eu adorei, beleza? Um abraço para todo mundo, li e recomendo. Bom dia, meus amigos do Cineverso, um prazer aqui estar falando com vocês mais uma vez. Ontem, quando eu cheguei em casa, essa belezinha estava me esperando, olha só, aí com meu nome, vocês estão vendo que ele já está aberto, já deixei assim para facilitar a minha vida, e ontem eu não resisti, olha aí, pela martelo.com.br. Queria agradecer imensamente a meu amigo Eric Lustosa por ter recebido essa joia ontem, ó, o Almanac Cineverso 4, cara, que edição linda, que capa maravilhosa, e ainda tenho a alegria de ver o Capitão Alfa aqui, ó, no traço maravilhoso do Rum, junto com outros heróis brasileiros. A gente sabe que isso já é uma arte com outros artistas, outros personagens aqui, desculpa, brasileiros, formando um pôster. Essa edição incrível. Eu tinha esquecido que vinha junto com essa beleza, vinha também o pôster. Então fui procurar no envelope, ó, tá aqui o meu pôster colorido, incrível, perfeito aí, ó, para todo mundo. E eu me distraí de novo, e só hoje vendo o vídeo do Sandro, que passou ontem e eu perdi no Saniverso, de que eram dois pôsteres, um preto e branco, foi aí que eu me lembrei, com a arte do Rum aí mais fácil da gente visualizar. Para mim é muito bom, porque para mim é uma aula de desenho, de arte final. E aí, ó, dois pôsteres coloridos, que, como vocês sabem, eu trabalho com moldura, e essas duas belezas vão para a moldura. Depois eu mostro para vocês como vai ficar, e vai para minha parede. Lindas duas artes, vou colocar juntas exatamente para dar o contraste. Depois eu mostro para vocês, tá bom? E aqui a gente passando para a edição, cara, eu fiquei maravilhado com o projeto, encantado com a qualidade. Olha só, cara, eu confesso que são personagens que eu preciso ler para poder me acostumar, para poder conhecer a mitologia, o visual, a história toda. Mas uma coisa que eu posso dizer é que pelo visual eu já fiquei maravilhado. Aqui uma alegria para mim ver o traço do Sandro, o universo do Sandro e o Reviverse também se encontram aí, tá vendo? Ó? Que eu achei incrível o trabalho do Ricardo e do Sandro juntos numa história. Passar aqui, o Sandro mostrou ontem, se eu não me engano, mas aqui tem uma história de super aventuras e sinergia, falando sobre o Cineverso, a história do Cineverso, acredito, né, as edições. Aí, para minha alegria, o Capitão Alfa, na sua segunda edição colorida, tá aqui, enfrentando uma rainha que adora jogos de gladiadores. A Arena Letal tá aqui na Aranda. Enfim, vocês vão ler e vão ver aí as aventuras do Capitão Alfa. Depois, essa coisa maravilhosa aqui, ó, do José, Sérgio Gama, o Lancelot no roteiro. Então já posso esperar tudo de muito bom, muito bom. E eu fiquei encantado de ver aqui,
Deixa eu pular aqui, ó. Mais uma vez o Sandro, dessa vez junto com o Lancelotti. Outra coisa que eu vou me encantar com certeza. Na verdade, eu já estou encantado por conta do traço do Sandro e das ideias do Lancelotti. É uma coisa que eu acho maravilhosa a junção desses dois. Deixa eu tirar aqui agora. Cachorro louco e lenhador. Cara, não vou nem demorar muito aqui. Senão vai dar spoiler de muita coisa. Capitão Poder. O nosso amigo Hugo Máximo, uma história que sempre surpreende a gente. Sempre surpreende. E a Hipermoça. Depois disso eu quero muito conhecer essa nova heroína. Para mim é nova, tá, gente? Desculpem aí se eu tiver desatualizado. Acho, se eu não me engano, a Mulher Atômica. Para mim tem um visual lindo. Depois essa maravilha aqui, Mutagen, ou Mutagem, acho que é Mutagen, do Eric Lustosa e do Gerson Borges. Cara, eu já tinha visto essa imagem aqui, ó, com o Capitão Alpha surgindo aqui numa das páginas, mas eu ontem o Capitão Alpha junto com outros heróis, para mim já é muita coisa. Eu fico encantado de ver todos esses heróis juntos e o meu personagem aqui, ó, juntinho deles. Mas me surpreendeu encontrar aqui, ó, o Sorion, velho. Esse aqui de uniforme amarelo, capa vermelha, tá vendo, ó? É o Sorion, velho. Meu Homem Solar também participando aqui, que eu espero esse ano apareça em muitas histórias. Eu estou inclusive produzindo em parceria com um amigo nosso uma história onde se juntam o Sorion e mais um super personagem brasileiro. É isso aí, meus amigos. Eu espero que vocês tenham gostado. Quinta-feira que vem tem mais. Valeu!